Boa tarde a todos, boa tarde pessoal da live. Tem alguém pela primeira vez? Sejam muito bem-vindas. O que eu peço a primeira coisa é desligar o celular. O celular atrapalha nas vibrações, certo? Então eu vou dar os recadinhos. Nós temos nossos trabalhos de terça e quinta-feira, 8 horas da noite. Sexta-feira, às 14 horas. Sábado é das crianças. Quem tiver crianças pode trazer, para elas aprenderem o Evangelho. É um trabalho muito bem feito com as crianças, a evangelização delas. No domingo nós temos 2 horários, das 9 e às 10h30. Certo? Outra coisa, uma coisa muito importante é o nosso Evangelho no Lar. Né? É uma proteção que a gente faz na nossa casa. A nossa casa também oferece uma orientação, você entendeu? Se você quiser conversar com alguma das pessoas, é só você falar, a gente marca a orientação. Você tem um pouco mais de conhecimento sobre nossos trabalhos. E a nossa casa vive de doação. Alguém que gostaria de dar alguma doação de alimentos não perecíveis, nós ajudamos com cesta básica, um pessoal carente. Temos nosso bazar que aceita doações também, que é revertido em dinheiro para as despesas da nossa casa. Certo? E que mais? Eu acho que, por enquanto, é só isso. O Evangelho no Lar, eu falei que é muito importante para todos. Então, nós vamos dar início hoje aos nossos trabalhos. Eu vou fazer a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Certo? Agora nós vamos ficar com a nossa querida Luciana, que fará a nossa palestra de hoje. Obrigada, Ângela. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vocês, tá bom aqui? Mais pra cá? Assim? Mais pra cá? Boa tarde, pessoal da live, que nós temos vocês aqui presentes e nós temos também o pessoal que está assistindo pela internet. E essa também é uma alternativa para quando a gente não puder vir na casa para assistir para participar do tratamento, né, uma vez por semana, a gente pode estar assistindo pelo YouTube, tá bom? Então nós temos um canal aí, e é até bacana vocês se inscreverem, né, para que a gente possa ter mais seguidores. É bem recente o nosso canal, né? A gente já tinha pelo Facebook, mas ainda não tinha pelo YouTube. Tá bem bonita a nossa página. Entrem depois, se inscrevam, tá bom? Essas aqui são os meninos, né? Do YouTube. Boa tarde. Estão vindo com a gente, tá bom? Bom, hoje vou falar um pouquinho sobre o livro Palavras de Vida Eterna. Eu não tenho ele aqui para mostrar para vocês, mas ele é um livro que tem histórias curtas, mas muito profundas, tá? Eu quero fazer uma outra oração para a gente estar assim, sabe, acalmando um pouco o nosso espírito. Quem tá afim? Vambora? Bora? Então tá bom. Eu convido todo mundo, as crianças também, né? Vamos fechar os nossos olhinhos, quem se sente bem. Quem se sente bem, tudo bem. Pode ficar com os olhos abertos. Mas vamos assim clamar a Deus e a Jesus, que Ele esteja conosco aqui nesta tarde, que nos ajude nas nossas necessidades, nas necessidades da nossa alma, do nosso coração, as questões que nós temos físicas, ou as dificuldades que temos na nossa vida, nos relacionamentos, que possamos assim nessa tarde receber aquilo que viemos buscar. Às vezes não da maneira como esperamos, mas da maneira como necessitamos. Queremos também pedir, Pai, que
nos deixe disponíveis, assim, abrindo a nossa mente e o nosso coração para estarmos preparados para esse tratamento. Que os nossos mentores espirituais também sejam nesse momento envolvidos em muita luz e muito amor. Assim agradecemos por essa oportunidade e vamos iniciar a nossa palestra de hoje. Graças a Deus e Jesus. Bom, gente, para o pessoal de casa, quero propor que já preparem a água, né, para ser identificada depois da palestra. E a gente aqui, quem tiver trazido a sua garrafinha, vai ser purificado na hora que for tomar um passe de maca. Mas quem não tiver trazido, pode adquirir lá na cantina, tá bom? Gente, não se incomodem, tá bom? Ele é o nosso assistido também, ele é autista, tá? Então ele faz alguns barulhos que faz parte do quadro dele. E a gente tá aqui para acolher a todos, incluindo ele, tá bom? Bom, eu quero. Obrigada. Gente, é esse livro aqui, ó. Palavras de Vida Eterna. Tá? Ele tem várias histórias. Para vocês terem ideia, hoje eu vou falar do capítulo 156. Ó, ele vai até o 180, gente. Olha, tá vendo? Eles são capítulos curtos, mas tem histórias bem profundas. Hoje eu vou falar com vocês sobre o título Segundo Agimos, tá? É um pensamento que ele vem a partir do capítulo do livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Que ele fala assim: mas deliberei isso consigo mesmo. Ou seja, decida isso com você mesmo. Não ir mais ter convosco em tristeza. Não ir mais ter convosco em tristeza. Ou seja, não ficar parando na tristeza, sabe? Ele fala assim, ó, cautela com a tristeza. Aí eu vou ficar aqui, né, desculpa. Essa palestrante fica passeando, né? Não, pode ficar. A gente muda junto aqui, ó. Tá bom. Cautela com a tristeza, capaz de converter-se em lama de fel ou em labareda de angústia no coração. Sentimentos, ideias, palavras e atitudes são agentes magnéticos de indução para o melhor ou pior, conforme o rumo que se lhes traça. Quem é que traça, né, gente, esse rumo dos sentimentos, tá? É isso que ele vem trazer pra gente. Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, é a vida que está fazendo isso comigo. Olha o que essas pessoas fizeram comigo. Olha o que a minha família faz comigo. Olha o que os patrões fazem comigo. Pior, eu saio do emprego, entro em outro e é tão ruim quanto o outro, se não pior. Né? E quando ele fala isso, ele está dizendo assim, a gente está realmente acreditando nessa questão de que é sempre então a culpa do outro. Então eu sou uma vítima da vida. Eu vim para cá para sofrer, eu vim para cá para viver só tristeza, dor. E eu sou, então, uma pessoa, vamos dizer assim, amaldiçoada, né, pela vida. Que nem a gente fala assim, a gente fala, ai meu Deus, na vida passada eu fiz muita coisa errada, porque nessa vida, né, eu vim daquele jeito, né, tudo de errado dá comigo. E aí ele fala assim, ó, queixa inútil enfraquece o otimismo, gerando desconfiança e perturbação. Por quê, gente? Porque quando a gente está vitimado, a gente fica se queixando. E aí quem é que consegue ver as boas oportunidades? A gente fica o tempo inteiro ali se queixando, o tempo inteiro naquela ruminação da tristeza, da dor, sabe? Ai, tudo de errado acontece comigo. Aí a gente acaba levando aquela nuvenzinha de chuva sobre a nossa cabeça e a gente não consegue ver boas coisas. Então a gente está o tempo inteiro desconfiado, o tempo inteiro perturbado. Às vezes a gente pode estar tendo até ali uma oportunidade, mas a gente não consegue ver aquilo ali como uma oportunidade boa. A gente vê aquilo ali com desconfiança.
E o nosso pensamento, ele também vai interagir com o meio. Não é que ele vai determinar o meio, tá? A gente não transforma ninguém, mas ele vai agir com o meio. Azedume corta o impulso de generosidade. A pessoa que é azeda não consegue ser generosa, né, gente? Ela fica avarenta, fica chata, né? Ela fica assim, ai, difícil, a vida não é boa, né? A vida não é boa com ela, não vai ser boa com os outros. Entendeu? Não dá, né? Aniquilando boas obras não é azedume. Ou seja, lá no coração dela, ela não consegue ser uma boa pessoa. Porque ela tá azeda. Irritação abate as forças da alma, trazendo a exaustão prematura. Então a pessoa, ao invés dela ter energia para a vida, ela já está exausta da vida, né? E aí não tem energia, não tem boa energia para agir, né? Para viver bem, para fazer coisas boas para si. Mágoa anula a esperança, arrasando possibilidades de trabalho. A pessoa que está muito magoada, que ela está muito envolvida na tristeza, ela não acredita no potencial dela. Por isso que ele fala aqui, arrasando a possibilidade de trabalho, porque ela não tem possibilidade. Quando ela teria a possibilidade de fazer algo novo, diferente, ela não tem força, né, para seguir, porque ela está presa na mágoa. Aí ela fica assim, ai meu Deus. Por exemplo, um exemplo muito que a gente tem muito hoje, que eu ouço muito falar. As pessoas que se decepcionaram num relacionamento e aí fica com medo de se relacionar de novo, porque acha que vai acontecer a mesma coisa. Ou seja, ela está presa na mágoa, né? Desespero queima o solo do ideal, exterminando a sementeira do bem. O que é o desespero, né, gente? O desespero é fruto da falta de esperança, da falta de solução. Então, o desespero, ele deixa a pessoa tão sem norte, ela fica tão desorientada, que ela não tem como se centrar para ter uma boa ideia. Porque a desorientação dela vai fazer ela se agarrar a qualquer coisa. E nessas horas, a chance de você fazer uma coisa que é muito negativa, muito ruim, é grande, né? Aí ele fala assim, ó, se aspiras a construir, planta benevolência e serenidade, entendimento e abnegação na gleba da própria alma. Ou seja, se você quer construir, você tem que plantar benevolência e serenidade. A benevolência é um ato de você querer o bem, né, para o próximo, para si mesmo. E aí você vai ter que ter esse processo de autoconhecimento, né? De autocarinho, vamos dizer assim, né? De você mesma ser benevolente com você, de você se querer bem. Então, do mesmo jeito que às vezes a gente é bacana com as pessoas, a gente fala assim, não, fica tranquila. Olha, vai dar certo, né? Quando a gente vê alguém desesperado, então um filho conversar, ou vem uma colega do trabalho, aí você fala para ela, não, mas vai dar certo, vai dar certo. Olha, mas tem isso, tem aquilo, né? Então, do mesmo jeito que a gente é benevolente com os outros, a gente também pode ser conosco, né? E por aqui é que a gente vai aspirar a construir algo, nos ajudando a encontrar soluções reais, né? A partir desse bem que a gente se quer. Entendimento e abnegação na gleba da própria alma. Esse entendimento na gleba e abnegação na gleba da própria alma é esse lugar onde a gente se acolhe, né? Onde a gente para e vê as nossas necessidades. Então, se algo te trouxe um desespero, é pensar, né, gente, esse desespero, ele vai me levar para onde se eu continuar assim, né? Que sentimento é esse que eu estou tendo agora? Será que isso vai me ajudar? Será que isso vai realmente me trazer solução? Né? É a gente se acolher, tá? Todos dependemos uns dos outros, na desincumbência dos compromissos que nos competem. A vida, porém, através de todos aqueles que nos partilham a marcha, reage sobre nós,
segundo agimos. Em vista disso, para a execução da tarefa que nos cabe, quantos caminham ao nosso lado apenas colaboram conosco na pauta de nosso auxílio, dando-nos isso ou aquilo, no tanto e na espécie daquilo ou disso que venham a receber. Ou seja, quando a gente está na nossa caminhada da vida, e a gente está vivendo os nossos compromissos, as nossas relações, a gente pode se auxiliar, né, na execução das coisas, mas ela não deve ser determinante, porque cada um também tem que ter a sua identidade, porque por si só, nós já temos, cada um de nós, a gente já vem com um pacote, né? A gente já vem assim com aquele pacote de coisas a aprimorar, a melhorar. E a gente tem que cuidar do que é nosso, sabe, quando é dito assim, né, amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo está na frente, mas se você não amar a si mesmo, você não tem condição de amar ao próximo. E para amar ao próximo, então, você tem que amar a si mesmo. Se você não tem um amor real por si mesmo, esse amor pelo próximo, ele não é real. Entende? Ele é um amor que está mais ligado às nossas necessidades. Não é um amor que está livre de interesse, né? Embora hoje, né, assim, pela vida que a gente vive, pela nossa condição terrena, é muito difícil a gente ter um amor incondicional. A gente sabe que isso é muito raro. Mas a gente tendo conhecimento do cristianismo e da referência que Jesus nos traz, a gente pode ter amores mais naturais, mais desinteressados, né? Não é que a gente vai ter vai se dar também a qualquer tipo de relacionamento, porque aquele que te faz mal, você tem o dever de se ter benevolência, de se cuidar, né? Você não vai ficar se expondo a algo que vai, por exemplo, fazer mal para a sua saúde. Você vai ficar se expondo a, por exemplo, trabalhar, você viver do lado de uma mina de carvão. Por mais que as pessoas ganhem dinheiro ali, aquilo não vai fazer mal para a sua saúde? A gente já sabe disso. Você vai ficar ali inalando aquele carvão, você sabe que você vai adoecer. Né? Você vai falar, mas é que tem pessoas que trabalham ali. E aí, elas trabalham ali, porque naquele momento é aquilo que elas aceitaram, elas estão todo aquele equipamento, né, de trabalho, mas isso não quer dizer que por amor ao outro você tem que ficar ali inalando aquela fumaça, entende? Então, esse é o lugar do nosso amor próprio e o amor ao outro. E é tão importante a gente aprender a discernir isso, porque isso ajuda a gente a ter identidade e a entender que muitas vezes a gente não precisa fazer sacrifícios enormes pelo outro, porque o outro também tem capacidade. O jeitinho dele tem capacidades. Tem algumas pessoas que têm capacidades, aí ela está numa situação de incapacidade. E aí a gente vai ter que todo mundo se organizar para dar conta daquilo. Mas na maioria das vezes as pessoas têm capacidades e o peso maior vai ficando para alguém. Aí esse peso maior que vai ficando para alguém vai acumulando, a pessoa vai ficando pesada. E aí ela vai ficando com o tempo triste, porque ela está muito cansada, porque ela não é reconhecida, né? E as pessoas também não vão reconhecer, porque elas estão acostumadas com aquele jeito de viver. Então, esse auto-reconhecimento é onde a gente vai conseguir perceber que nós temos potencialidades e os outros também têm. Todo mundo tem limitações e potencialidades, né? Esse texto, ele fala muito sobre a questão da tristeza, né? Quando ele fala aqui, ó, me deliberei isso consigo mesmo, não ir mais ter convosco com a tristeza. Eu trouxe para vocês aqui exemplos do dia a dia sobre o que traz tristeza. Né? Tem muitos outros exemplos, que vocês vão pensar na vida de vocês, o que traz tristeza para vocês. Mas o que ele está falando aqui é para a gente não se demorar na tristeza. Se demorar na tristeza, adoece. Você fica preso na lama de fel, ele fala, e na labareda de angústia no coração. E isso é uma percepção que a gente tem que ter para que a gente tenha amor próprio, né? Olha, pra vocês terem uma ideia,
Eu trouxe alguns conceitos aqui para a gente pensar juntos, tá? Só mais alguns minutinhos, que hoje a gente começou um pouquinho atrasado, mas ainda dá tempo. Ele fala assim, ó, sobre a ação e a emoção da tristeza. Os sentimentos e as ações, eles são agentes magnéticos, que nos atraem para o melhor ou o pior. É fundamental vivenciar e expressar os sentimentos, mas com a intenção de não se prender a eles. Ou seja, quando vem um sentimento pra gente, ele está dizendo algo. Então, vem uma vontade de chorar, ela está dizendo assim, nossa, isso está querendo transbordar de mim. Seja um choro de alegria ou seja um choro de tristeza, né? E ele tem que o quê? Ele precisa o quê? Ser processado, ele precisa ser vivido, sabe? Ele é transbordado. Então, vive aquele processo e você sente, depois ele passa. Assim também é a tristeza. A tristeza, ela também vem para dizer pra gente, olha, algo não tá bom. Algo tem que ser processado. Só que quando a gente segura a tristeza, é que ela se torna fel. E aí é quando ela vai nos adoecer. Certo? Pensamentos, sentimentos e ações criam uma faixa vibratória que nos conecta com outros espíritos. Então, buscar alegria e afastar-se da negatividade é essencial. As pessoas que têm que é muito carrancuda, sabe? Que é muito irritada, que é muito nervosa, que tá sempre assim, nessa energia, é inevitável. Todos nós vamos atrair para nós colegas, né? Que vão estar na nossa sintonia. Por mais que a gente não veja, então, vamos dizer assim, não vamos falar aqui exatamente dos espíritos, dos amigos que nos acompanham, mas vamos falar dos amigos encarnados que nos acompanham. Se você é uma pessoa alegre, normalmente você vai ter com você amigos alegres. Se você é uma pessoa triste, muito brava, muito cética, provavelmente você vai atrair esse tipo de colega também. Essa faixa vibratória, ela vai atrair para você alguns tipos de relacionamento em todos os lugares. Eu vi há um tempo atrás o caso de uma moça que ela foi no mercado e ela foi pegar uma cândida, gente. E quando ela pegou essa cândida, alguém tinha mexido lá, tinha deixado a cândida aberta. Nossa, aquilo virou em cima da roupa dela, essa mulher ficou brava, ela fez um salseiro, saiu de lá gritando, culpando todo mundo do mercado, chamando eles de irresponsáveis, coisa e tal. Ou seja, ela ficou super nervosa, super estressada, depois ela entrou com processo, com advogado, teve que viver todo o estresse, aí claro que ela foi indenizada. Só que eu vi um outro caso de uma pessoa que ela também entrou no mercado, ela passou por uma situação parecida e aí ela pediu ajuda para o funcionário foi lá, chamou o gerente e aí o gerente fez o quê, né, para recompensá-la naquela situação? Ele foi lá, deu para ela a roupa, comprou a roupa toda para ela de novo, sabe? Pediu desculpas para ela. Então, assim, ela criou ali um relacionamento humano. Ela não entrou com advogado, sabe? Ela não ganhou uma indenização. Só que a indenização que ela ganhou foi emocional. Porque ela criou um relacionamento com o gerente do mercado, com os funcionários do mercado, que viram aquela situação, né? E é isso que a gente pode estar fazendo na nossa vida quando a gente olha que todas as outras pessoas também são humanas. Só que dependendo do nível vibratório dela, você vai conseguir conversar ou não. Por exemplo, essa primeira moça, ela estava tão estressada que ninguém ia conseguir conversar com ela. Você vê que ela, todo mundo era incompetente, ela estava enfiando o dedo no nariz, xingando, gritando, né? Quem consegue acalmar uma pessoa que está assim, entende? Isso é a nossa faixa vibratória. Bateu ali a raiva nela, ela se descontrolou e aí ela ficou envolvida naquela vibração. Ninguém conseguiu auxiliar ela, por mais que ela precisasse, tá? Bom, e as nossas recomendações, gente? Reconheça e respeite os seus sentimentos, sem permitir que a tristeza aprisione, que ela fique, sabe, entalada. Olha, eu tô com dificuldade para falar. Vamos buscar jeitos de processar essa tristeza. Ai, como? Olha, se der, procura um terapeuta. Não dá para procurar um terapeuta. Procura uma amiga alegre que vai te ajudar a processar aquilo, sabe?
tem que procurar formas de fazer isso. Às vezes vai assistir um filme triste para chorar, que vai ajudar. Vai pensar em formas de expressar aquela tristeza. Nem sempre a gente vai conseguir falar para a pessoa daquela tristeza. Às vezes é uma tristeza ó, que está lá desde a nossa infância. A gente sabe que está lá guardadinha. Por isso que nessas horas a gente precisa de um terapeuta, que vai ajudar, né, a mexer lá naquele armarinho, entendeu? Abrir aquela caixinha, tirar aquela coisinha lá e esvaziar. Sabe? Aquela parte do armário. Mas Cristo também é um grande terapeuta. Porque ele trouxe tantos exemplos para a gente. E cada um desses capítulos, cada uma dessas histórias, ela vai trazendo para a gente formas da gente ir encontrando reconforto dentro da nossa alma. Por isso que cada vez que a gente tem a oportunidade de assistir uma palestra, de ouvir alguma coisa bacana, sabe, relacionado aos exemplos de Jesus, relacionados a essas oportunidades que ele vem trazendo para a gente, da gente processar, por mais que seja a mesma história, a gente vai percebendo novas nuances nela. E aí, conforme a gente vai estando mais aberto, a gente vai conseguindo processar essas questões, tá? E isso vai deixando a gente livre. Quando a gente vai conseguindo tirar essa bagagem pesada, a gente vai ficando livre para viver. Aí a gente vai ficando realmente mais alegre. Tá bom? Bom, então busca alegria, saúde. Afaste-se da negatividade, da ansiosidade, pois estas podem gerar o desgosto da vida. Haja com amor, procure agir com amor, indulgência e consolo, em vez de transferir sentimentos negativos para os outros. Gente, isso é tão importante quando a gente começa a perceber o quanto a nossa negatividade afeta os outros. Porque aí a gente começa a fazer um esforço em estar melhor, sabe? Para não deixar o outro mal. É assim, ó, é perceber, por exemplo, quem foi que me deixou mal? O Mariano. Então eu não vou sair afetando a Joana, sabe? O Luiz, né, Luiz? O Lucas, sabe? Eu não vou sair afetando as outras pessoas, porque eu sei que foi com o Mariano. E aí eu vou ter que pensar em como que eu vou lidar com essa questão com o Mariano. Porque quando eu não me dou conta disso, eu posso sair assim, gente, soltando isso para todo mundo. E aí isso vai fazer o quê? As minhas relações vão ficar péssimas, porque eu fui estúpida com todo mundo. Não é verdade? Como que eu vou ter relações saudáveis? Né, Luiz? Bom, e finalmente fortaleça seus valores morais e atitudes para que eles conduzam ações mais adequadas à fé. Por isso que a gente estudar, gente, o Espiritismo, a gente conhecer sobre Cristo, conhecer sobre os seus discípulos. Né? Vai lá. Você conhecer histórias também de pessoas, histórias reais de pessoas de superação. Isso vai nos dando esperança, isso vai nos dando força, vai nos ajudando a sair desse lamaçal de fé, sabe, de fel, de dor, né, de tristeza, tá? Sempre há solução, gente. Às vezes a gente não tá vendo, mas sempre há solução. Teve uma história, uma vez, de um cavalo que caiu num buraco. E ele era muito grande, então assim, eles muito pesados, sabe? E por mais que tenham se juntado vários homens, eles não conseguiam tirar o cavalo. E aí chegou um momento que eles desistiram de tirar. E aí eles falaram assim, nossa, mas a gente vai deixar ele sofrendo, né, até ele morrer. Aí um deles teve uma ideia, não, vamos jogar terra. A gente enterra ele e pronto, né? E aí eles começaram a jogar terra. Quer ficar com a tia, Luiz? Vem cá. Dá a mão pra tia aqui. Não, tem que ficar aqui com a tia. Se quer ficar com a tia, tem que ficar com a tia. Vamos contar a história do cavalo. Aí o que aconteceu? Ele... Não? Então vai lá com a vovó. Vem cá, Luiz. Não pode. Vem cá. E aí, o que aconteceu? À medida que eles foram jogando terra no buraco, o cavalo foi amassando a terra. Aí ele foi amassando a terra. E à medida que aquela terra ele foi amassando, ele foi subindo e ele conseguiu sair do buraco. Então, gente, às vezes nós passamos por situações na nossa vida onde a gente não está vendo solução, mas ela existe. É aí que a gente se apega a Deus, é aí que a gente conta com Cristo, é aí que a gente conta com a espiritualidade maior. Então, independente do problema que vocês estejam passando, que nós estejamos passando,
a gente tem que confiar. Confiar que às vezes parece o fim, mas é um novo começo. Certo? Vem cá. Bom, gente, essa é a nossa palestra de hoje. Vamos se preparar agora para a gente fazer a frutificação da árvore e passar para a nossa parte do tratamento? Marli, pode deixar que depois a gente te ajuda. Eu pego para me escrever. Tá, não, pode deixar, depois a gente te ajuda, tá bom? Luiz, vai lá com a vovó para a gente fazer a oração. Vem cá. Isso. Vamos fazer a oração agora. Aos amigos espirituais, queremos agradecer pela oportunidade de estarmos juntos aqui nessa tarde, encerrando essa parte do tratamento, que é a palestra, e vamos agora nos preparar para fazer a vibração na tarde de hoje. Queremos vibrar, assim como o nosso tema, muita alegria, muita saúde, muita paz. Aqueles que passam por um momento de aflição, de doença, de angústia, queremos vibrar discernimento aos políticos que cuidam de todo o planeta Terra, que eles recebam na mente, no coração, a percepção de humanidade e amor, além dos interesses materiais. Vamos vibrar também esperança nas pessoas que estão passando por momentos de convalescência, que estão em hospitais, clínicas. E vamos vibrar também muita paz a quem está passando por momentos de confusão, de preocupação com problemas. As pessoas que não estão vendo saída, que elas tenham fé, que elas busquem esperança, que elas busquem a paz interna e o caminho de acolhimento. E agora, em especial, vamos fazer uma vibração especial por todas as casas de oração, incluindo as igrejas, a Casa do Caminho, e a todas as casas que acolhem as pessoas. Vamos também pedir licença para fazer uma vibração especial pelas nossas casas, pelos nossos familiares, pelas pessoas com quem nos preocupamos, pelas pessoas com quem convivemos, tanto na nossa casa quanto no trabalho, aqueles que vivem próximos de nós, nossos vizinhos. Vamos pedindo assim uma vibração de luz ainda mais ampla para o bairro onde moramos, que tenha menos violência, que tenha mais paz, mais acolhimento, que tenha mais irmandade. Vamos pedindo também a cidade, o estado, todo o nosso planeta Terra. E nesse instante vamos fazer uma vibração especial por nós mesmos. E pedimos também para que sejam nesse momento fluidificadas as águas que trouxemos hoje para o nosso tratamento, ou das pessoas que estão em casa, aguardando, aqui nos acompanhando nesse momento. Assim agradecemos aos nossos mentores, a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai, pela oportunidade. Graças a Deus e a Jesus. Bom, a todos da live agradecemos pela oportunidade de estar com vocês hoje. Um beijo. E para vocês que estão aqui, gente, daqui a pouquinho a gente vai chamar vocês para a gente